Qualquer homem atacaria violentamente tais abusos monstruosos com a mesma obstinação com que os homens de hoje, bons e maus, atacam o luxo frívolo dos ricos, comparado à pobreza horrível dos proletários modernos. Foi de tudo isso que o tumulto surgiu, e à medida que crescia em violência, ameaçava destruir a própria Igreja Católica. Sob o impulso dessa demanda universal por reforma, com as paixões construtivas e destrutivas à flor da pele, a unidade da cristandade poderia muito bem ter sido preservada. Haveria muita discórdia, talvez alguma luta, mas o instinto de unidade era tão forte, o patriotismo da cristandade era uma força tão viva em todo lugar, que provavelmente poderíamos ter terminado todo o processo com a restauração da cristandade e com uma era nova e melhor para a nossa civilização, como resultado da purgação do mundanismo na hierarquia e das diversas corrupções contra as quais a consciência pública se agitava. Não havia nenhum plano no início dos ruidosos protestos durante o caótico clamor revolucionário nos estados germânicos, seguido pelo clamor humanista em todo lugar. Não havia nenhum ataque orquestrado contra a fé católica. Mesmo aqueles que eram mais instintivamente seus inimigos, Lutero mesmo não o era, e homens como Zwinglio, que pessoalmente odiava as doutrinas centrais da fé e que liderou o início dos saqueios às propriedades da religião, não conseguiriam organizar uma campanha. Não havia nenhuma doutrina construtiva externa em oposição ao antigo corpo doutrinal, sob o qual nossos pais viveram, até que em um homem de gênio surgiu com um livro como seu instrumento e um poder pessoal violento de raciocínio e de pregação para atingir seu fim. Este homem era francês, Jean Calvin, ou Calvino, filho de uma autoridade eclesiástica, advogado e diretor da diocese de Noyon. Depois da excomunhão de seu pai por peculato e do confisco pelo bispo da maior parte da renda a ele destinada, que o próprio Jean Calvin desfrutava, este começou a trabalhar, e que poderoso trabalho realizou. Seria injusto dizer que a má sorte de sua família e a amarga querela financeira entre ele e a hierarquia local foi a força principal do ataque de Calvino. Ele já estava no lado revolucionário em matéria de religião. Talvez tivesse sido, de qualquer forma, uma figura de relevo entre aqueles que eram favoráveis à destruição da antiga religião. Mas, qualquer que tenha sido sua motivação, ele foi certamente o fundador de uma nova religião, pois foi João Calvino que estabeleceu uma anti-igreja. Ele provou, mais que qualquer um, o poder da lógica, o triunfo da razão, mesmo quando abusada, e a vitória da inteligência sobre meros sentimentos e instintos. Compôs uma nova teologia rígida e consistente, na qual não havia lugar para o clero ou os sacramentos. Lançou um ataque não anticlerical, não de um tipo negativo, mas positivo, tal como Maomé tinha feito 900 anos antes. Ele foi um verdadeiro heresiarca e, embora seu efeito na real imposição do dogma não tivesse tido uma vida maior do que o do arianismo, mesmo assim, o temperamento espiritual que criou tem durado até os nossos dias. Tudo que é vigoroso e efetivo no temperamento protestante ainda deriva de João Calvino. Apesar das férreas afirmações calvinistas terem se enferrujado, cujo núcleo era a admissão do mal na natureza divina pela permissão de somente uma única vontade no universo. Ainda assim, sua visão de um Deus Moloque permanece, e a coincidente devoção calvinista ao sucesso material
O antagonismo calvinista à pobreza e à humildade sobrevivem vigorosamente. A usura não estaria corroendo o mundo moderno, não fosse unicamente por Calvino. Tão poucos homens estariam se rebaixando para aceitar a inevitável ruína, não fosse unicamente por Calvino. Nem tampouco o comunismo estaria entre nós como está hoje, não fosse unicamente por Calvino. E, finalmente, o monismo científico não dominaria o mundo moderno como faz, matando a doutrina do milagre e paralisando o livre-arbítrio, não fosse unicamente por Calvino. Esse poderoso gênio francês lançou sua palavra quase 20 anos depois que a Revolução Religiosa tinha começado. Em torno daquela palavra, a batalha da Igreja e da contra-igreja aconteceu, e a destruição da unidade cristã, que chamamos de Reforma, se tornaria por mais de um século essencialmente um esforço vívido e entusiástico, como o Islã tinha sido no início, de substituir a antiga tradição cristã pelo novo credo de Calvino. Tudo aconteceu como em qualquer revolução, pela formação de células. Grupos surgiram em todo o Ocidente, pequenas sociedades de homens altamente disciplinados, determinados a difundir o Evangelho, a religião. Havia muitos nomes. A intensidade do movimento crescia constantemente, especialmente na França, o país de seu fundador. A reforma, diferentemente de todas as outras grandes heresias, não levou a nenhuma conclusão, ou pelo menos não levou a nenhuma que possamos registrar até agora, apesar do primeiro tumulto ter agora 400 anos de idade. O arianismo morreu vagarosamente, mas o protestantismo, apesar de sua doutrina ter desaparecido, deu um fruto permanente. Ele dividiu a civilização branca em duas culturas opostas, católica e anticatólica. Mas, de início, antes que esse resultado tivesse sido alcançado, o desafio dos reformadores levou a ferozes guerras civis. Por aproximadamente 80 anos, parecia que um dos lados prevaleceria: o ortodoxo tradicional enraizado na cultura católica da Europa ou a nova tendência revolucionária protestante. De fato, nenhum deles prevaleceu. A Europa, depois desse primeiro conflito físico violento, caiu exausta, não registrando vitória a nenhum dos lados. Lados estes que se cristalizaram em duas metades do dividido Ocidente. A Grã-Bretanha, a maior parte do norte da Alemanha, algumas regiões germânicas ao sul, entre os cantões suíços e mesmo as planícies húngaras, permaneceram contra o catolicismo. Assim também no norte da Holanda, pelo menos entre a classe governante. O mesmo aconteceu com a Escandinávia. A maior parte dos vales do Danúbio e do Reno, isto é, o sul da Alemanha, a maior parte da Hungria, a Polônia, a Itália, a Espanha, a Irlanda e a maior parte da França se encontravam, depois do choque, ainda ligadas à religião ancestral que construiu nossa principal civilização. É difícil entender a natureza da confusão e da batalha geral que abalou a Europa, por conta da diversidade de fatores que influenciaram o conflito. Primeiramente, fixemos as datas principais. A fase ativa da reforma, a erupção que se seguiu ao período de 2 gerações de choques e agitações premonitórias, eclodiu em 1517. Mas a luta entre os dois oponentes não começaria em escala considerável por mais 40 anos. Começou na França em 1559. As guerras religiosas francesas duraram 40 anos, isto é, até o final do século. Menos de 20 anos mais tarde, os alemães, que tinham até então mantido um equilíbrio precário entre os dois lados, começaram suas guerras religiosas, que duraram 30 anos.
Em meados do século XVII, isto é, 1648-1649, as guerras religiosas na Europa terminaram num impasse. Por volta de 1517, as nações, especialmente a França e a Inglaterra, já estavam parcialmente conscientes de suas personalidades. Elas expressavam seu patriotismo por meio da adoração ao rei. Seguiam seus príncipes como líderes nacionais, mesmo em assuntos religiosos. Enquanto isso, as línguas populares começaram a separar as nações ainda mais, à medida que o latim da igreja começava a ser menos familiar. O Estado e a estrutura econômica modernos estavam se desenvolvendo e, ao mesmo tempo, descobertas geográficas, físicas e matemáticas estavam acontecendo prodigiosamente. Em meio a tantas e grandes forças antagônicas, é difícil, posso afirmar, seguir a batalha como um todo. No entanto, penso que podemos compreendê-la em suas linhas mais gerais, se lembrarmos de certos pontos principais. O primeiro é este, que o movimento protestante, que ainda tinha começado como algo meramente negativo, uma revolta indignada contra a corrupção e o mundanismo das autoridades da Igreja, tomou nova força com a criação do calvinismo, 20 anos depois que o tumulto começou. Embora as formas luteranas do protestantismo tenham se espalhado por tão grandes áreas, o poder, o centro de vitalidade no protestantismo era o calvinismo, depois do aparecimento de seu livro em 1536. Era o espírito de Calvino que ativamente combatia o catolicismo, onde quer que a luta fosse feroz. Era o espírito de Calvino que habitava as seitas dissidentes e que insuflava violência à minoria inglesa crescente, que estava reagindo contra a fé. Mas Calvino era francês. Sua mente atraía outras mentes também, certamente, mas principal e primeiramente a de seus compatriotas. E esta é a razão pela qual encontra-se a primeira eclosão de violência em solo francês. As guerras religiosas, como elas são chamadas, que surgiram na França, foram conduzidas lá com maior ferocidade que em outros lugares, e mesmo quando interrompidas, depois de muitas décadas de horrores, foi por uma trégua e não por uma vitória. A trégua foi imposta em parte pela fatiga dos combatentes na França e em parte pela tenacidade católica na capital, Paris. Mas era somente uma trégua. Enquanto isso, as guerras religiosas eram adiadas entre os alemães. O tumulto da reforma tinha levado, em dado momento, a uma revolução social em alguns estados alemães, mas isso logo fracassou. E por um século depois da rebelião original de Lutero, por uma longa geração depois da eclosão da Guerra Civil na França, os alemães escaparam de um conflito religioso armado e generalizado. Isso porque os alemães tinham uma espécie de mapa em mosaico de cidades livres, grandes e pequenos condados, grandes e pequenos estados. O todo estava sob a soberania nominal do imperador em Viena. Mas o imperador não tinha nem renda, nem arrecadação de impostos suficientes para impor seu poder pessoal. Depois de muito tempo, o imperador, tendo sido desafiado pela violenta revolta boêmia, isto é, eslava, contra ele, contra-atacou e propôs reunificar todos os alemães e impor não somente a unidade nacional, mas também a unidade religiosa. Ele quase conseguiu. Seus exércitos foram vitoriosos em todos os lugares, sendo as tropas espanholas as mais vigorosas. Tropas estas que lutaram pelo imperador porque as coroas de Madrid e Viena pertenciam à mesma família, os Habsburgos. Mas duas coisas surgiram para impedir o triunfo do catolicismo alemão. A primeira foi o caráter de uma família de usurpadores,
que então reinava sobre o pequeno estado protestante da Suécia. Ela tinha produzido um gênio militar de primeira ordem, o jovem rei sueco Gustavo Adolfo. A segunda coisa que fez toda a diferença foi o gênio diplomático de Richelieu, quem naqueles dias dirigia toda a política da França. O poder espanhol ao sul, além dos Pirineus, sustentado por todas as riquezas recém-descobertas das Américas e governando metade da Itália, juntamente com o poder alemão do Império, estendendo-se a leste, ameaçavam a França como nação, tal como garras de suas pinças. Richelieu era um cardeal católico. Estava pessoalmente ligado ao lado católico da Europa, e mesmo assim foi quem lançou o gênio militar. Gustavo Adolfo contra o imperador alemão católico, com seus aliados católicos espanhóis, justamente quando a vitória estava próxima. Richelieu não somente descobriu o gênio de Gustavo Adolfo, mas descobriu uma forma de contratar aquele gênio. Richelieu lhe ofereceu 3 barris de ouro. Ele exigiu 5 e conseguiu. Gustavo Adolfo não poderia ter imaginado o grande futuro que estava à sua frente, quando aceitou o ouro francês como suborno para tentar a difícil aventura de atacar o prestígio e o poder do imperador. Como Napoleão, Cromwell, Alexandre e quase todos os grandes generais da história, ele descobriu seus talentos no calor da luta. Ele próprio deve ter se maravilhado do quão fácil e completamente vencia suas grandes campanhas. É uma história impressionante. As brilhantes vitórias somente duraram 1 ano, ao fim do qual Gustavo Adolfo foi morto em ação em Lucena, perto de Leipzig, em 1632. Mas em tão breve período, ele quase estabeleceu um império alemão protestante. Quase fez o que Bismarck iria fazer 2 séculos e meio depois. Mesmo assim, tornou com sua ação quase impossível aos alemães se unirem novamente, e igualmente impossível a eles retornarem, como um todo, à religião de seus pais. Ele estabeleceu o protestantismo alemão tão firmemente que este continuou, daquele dia em diante, a crescer em poder, até que em nossos dias, a partir de Berlim, inspira em uma nova forma pagã os povos alemães. As guerras religiosas na Alemanha gradualmente se extinguiram. Por volta da metade do século XVII, como dissemos, uma longa geração depois que a primeira luta começara na França, havia um acordo geral em toda a Europa de que cada parte devia manter seus ganhos, e o mapa religioso da Europa se manteve quase o mesmo daqueles dias até os nossos, isto é, de 1648, 1649 até o presente. Quem quer que atente somente para a parte exterior da história militar, com seu primeiro capítulo sobre a violenta guerra religiosa francesa e com seu segundo capítulo sobre a violenta guerra religiosa alemã, não percebe o caráter geral da situação. Apesar de se conhecer cada batalha, cada governante e cada general, pois subjaz ao grande acontecimento outro fator que não era doutrinal, dinástico e tampouco internacional, mas moral. E foi este fator que provocou a luta, impôs a paz e decidiu a tendência religiosa final de muitas comunidades. Ele é reconhecido pelos historiadores, mas nunca suficientemente enfatizado. É ganância. A antiga Europa católica, antes do levante de Lutero, estava repleta de vastos bens clericais. Aluguéis de terra, taxas feudais, todo tipo de renda era fixado para a manutenção de dioceses, casas paroquiais, párocos, mosteiros e conventos. Não apenas havia grandes rendas, mas também doações.
talvez um quinto de todos os aluguéis da Europa, para todo tipo de estabelecimento educacional, de pequenas escolas locais a grandes faculdades das universidades. Havia doações para hospitais, outras para corporações profissionais, sindicatos e associações de artesãos, empresários e comerciantes, outras para missas e templos. Toda essa propriedade corporativa estava ou diretamente relacionada à Igreja Católica ou estava sob sua proteção e passava a correr riscos caso a Igreja Católica fosse desafiada. O primeiro ato dos reformadores, onde quer que vencessem, era permitir que os ricos se apossassem desses fundos. E a intensidade da luta dependia, em todos os lugares, da determinação daqueles que saqueavam a igreja de continuarem saqueando-a, e daqueles que tentavam restaurar a igreja para recuperar sua riqueza. Essa é a razão pela qual na Inglaterra houve muito pouca luta. O povo inglês como um todo foi pouco afetado doutrinariamente pela reforma em seu início. Mas os mosteiros foram dissolvidos e suas propriedades passaram para os senhores dos lugarejos ou para os empresários das cidades. O mesmo aconteceu em muitos cantões suíços. Os senhores franceses das vilas, isto é, a classe nobre, o que na Inglaterra era chamado de destriquers, fidalgos rurais, e os grandes nobres acima deles estavam ansiosos para compartilhar o saqueio. A coroa francesa, temendo o crescente poder que esse saqueio daria à classe imediatamente inferior a ela, resistiu ao movimento, resultando nas guerras religiosas francesas. Enquanto que na Inglaterra, um rei criança e duas mulheres, sucedendo-se uma à outra no trono, permitiram que os ricos se apoderassem do espólio da igreja. Isso resultou na ausência de guerras religiosas na Inglaterra. Foi o roubo universal da igreja, que se seguiu à revolução religiosa, que deu ao período o caráter de conflito. Seria um grande erro pensar que o saqueio da igreja tenha sido um mero crime de ladrões atacando uma vítima inocente. As doações recebidas pela igreja eram tratadas, antes da reforma, em grande parte da Europa, como mera propriedade. Homens compravam a renda clerical para seus filhos ou deixavam para uma filha um rico convento como herança. Dariam uma diocese a um garoto ou usariam a receita de mosteiros como renda de um leigo, colocando-se alguém para fazer o trabalho da abadia e pagando-lhe uma ninharia, enquanto o grosso da receita era desviado para um leigo. Não tivessem esses abusos se tornado universais, o saqueio geral subsequente não teria acontecido. O que era confisco temporário das rendas monásticas, como privilégio de algum leigo, tornou-se confisco permanente, onde quer que a reforma tenha triunfado. Mesmo onde as dioceses sobreviveram, grande parte de suas rendas foram tomadas, e quando a coisa toda terminou, pode-se dizer que a Igreja, no que constituía a Europa católica, mesmo incluindo-se a Itália e a Espanha, não tinham sequer metade dos seus bens anteriores. Naquela parte da cristandade que se separou, os novos ministros e bispos protestantes, as novas escolas, as novas faculdades, os novos hospitais, não dispunham nem de 1/10 da renda que as doações anteriores teriam garantido. Para resumir, até por volta da metade do século XVII, a luta religiosa na Europa, na maior parte do tempo uma luta armada, esteve em andamento por mais de 130 anos. Homens se acostumaram com a ideia de que a unidade não poderia jamais ser restabelecida. A força econômica da religião tinha, em metade da Europa, desaparecido, e na outra metade tinha se retraído tanto que o poder leigo era soberano em todo lugar. A Europa se partiu em duas culturas, a católica e a protestante,
Essas duas culturas seriam sempre direta e instintivamente opostas uma à outra, como ainda o são. Mas a querela religiosa direta estava sendo abandonada. Desesperançosos da religião comum, os homens começavam a se preocupar com questões temporais, sobretudo questões dinásticas e nacionais, e em aproveitar as oportunidades de crescente riqueza através do comércio, em vez de se preocuparem com questões doutrinárias. Depois da metade do século XVII, a Europa testemunhou o triunfo de um exército inglês, cujo oficialato era puritano, o triunfo dos protestantes alemães, por meio da ajuda da França, sob o comando do cardeal Richelieu. Em seus esforços para se verem livres do controle católico do imperador e o triunfo dos rebeldes holandeses contra a Espanha católica, a Europa saiu exausta das lutas puramente religiosas. As guerras religiosas estavam em seu final. Terminaram no empate. Nenhum dos lados venceu. Conflitos religiosos permaneceram aqui e acolá. Assim, a Inglaterra tentou matar os católicos irlandeses e a França os seus huguenotes. Mas por volta de 1700, estava claro que guerras religiosas nacionais não mais surgiriam. Daí em diante, era a ideia corrente que nossa civilização deveria continuar dividida. Havia de existir uma cultura protestante lado a lado com uma cultura católica. Os homens não conseguiam esquecer o grande passado. Eles não se tornaram rapidamente o que eles então se tornariam. Nações crescentemente indiferentes à unidade da civilização europeia. Mas a antiga unidade moral que surgiu, o nosso catolicismo universal, estava arruinada. De uma maneira geral, a situação da maior parte da Europa ficou da seguinte forma. A igreja grega ou ortodoxa do Oriente foi quase extinta. A Rússia não tinha ainda surgido como uma potência, e em todos os outros lugares os cristãos gregos estavam dominados e submetidos pelos muçulmanos, de forma que o único mapa a ser considerado em 1650 era o que se estendia da Polônia a leste ao Atlântico a oeste. Nesta região, a Península Itálica, dividida em vários estados, era totalmente católica, exceto uma pequena população nas montanhas do norte, que tinha formas protestantes de culto. A Península Ibérica, Espanha e Portugal, era também totalmente católica. O Império, como era chamado, isto é, o corpo dos estados, a maioria dos quais falava alemão e dos quais o chefe moral era o imperador em Viena, estava dividido em estados e cidades independentes, protestantes, e estados e cidades independentes católicos. O imperador tentou trazê-los todos de volta ao catolicismo e fracassou por causa da diplomacia de Richelieu. A população alemã protestante era, naquele tempo, muito menor do que a católica. De forma aproximada, os estados alemães do norte eram protestantes e ao sul católicos. Não como falsamente se supõe, porque algo do clima ou da raça nórdicos os faziam tender ao protestantismo, mas porque eles ficavam mais longe do poder católico de Viena. Apesar de que as várias Alemanhas, como os estados e cidades de língua alemã eram chamados, estivessem divididas em um norte protestante e um sul católico, havia muitas exceções. Ilhas de população católica no norte e de população protestante no sul, e frequentemente os cidadãos de uma cidade estavam divididos em termos religiosos. A Escandinava, ou seja, Dinamarca, Suécia e Noruega, eram já totalmente protestantes. A Polônia, apesar de nunca ter sido parte do Império Romano, tendeu hesitantemente para o lado católico durante as guerras religiosas. Permaneceu uma das regiões mais intensamente católicas do mundo desde então. Como os irlandeses,
os poloneses foram violentamente perseguidos por causa de sua religião. Os Países Baixos foram divididos em dois. As províncias do norte, agora chamadas de Holanda, conquistaram a independência do seu soberano original, o rei da Espanha, e amplamente protestantes em contraposição ao poder espanhol. Se proclamaram oficialmente protestantes. Seu governo era protestante, bem como seu efeito político na Europa. Mas é um grande erro, apesar de muito comum, pensar que a população holandesa era protestante como um todo. Havia uma grande minoria católica e hoje, da população cristã, isto é, a população assim declarada. Mais de 40%, apenas pouco menos da metade são católicos. As províncias do sul da região permaneceram solidamente católicas. Elas se uniram numa revolta contra a Espanha, mas quando os comerciantes e os ricos latifundiários do norte se tornaram calvinistas, para enfatizar a luta contra a Espanha, os comerciantes e os homens ricos das províncias do sul reagiram fortemente de forma contrária. Hoje chamamos essa metade católica de Bélgica, mas ela incluía, na metade do século XVII, uma pequena faixa do que são hoje os Flandres franceses. Por exemplo, a grande cidade de Lille, a principal cidade de Flandres, havia parte daquela região católica ainda dominada pela Espanha. Os cantões suíços, que foram gradualmente se transformando em uma nação e já estavam quase totalmente independentes do Império, foram divididos. Alguns se tornaram protestantes, alguns católicos, e assim permanecem até hoje. A França, depois do compromisso do fim das guerras religiosas e da vitória de Richelieu sobre os huguenotes, se tornou oficialmente católica. A monarquia francesa era fortemente católica, assim como grande parte da nação. Mas havia uma minoria protestante numericamente importante. Ninguém sabe ao certo quantos exatamente, mas provavelmente menos de 14%, mas mais de 10% da nação, e muito mais importante em riqueza e posição social. Os protestantes na França foram também importantes porque não estavam confinados a uma única região, mas se encontravam em todos os lugares. Por exemplo, Dieppe, o porto ao norte, era uma cidade fortemente protestante. Assim acontecia com a La Rochelle, o porto do Atlântico. Tal era também o caso de muitas prósperas cidades ao sul, como Montpellier e Nimes. A maior parte do comércio e do sistema bancário franceses estavam nas mãos dos protestantes. A Inglaterra e a Escócia, em 1650, tinham um monarca comum já por meio século, e ambas eram oficialmente protestantes. Essa monarquia anglo-escocesa era fortemente protestante, e havia uma contínua e pesada perseguição aos católicos. Mas é outro erro comum considerar, naquele momento, a nação inglesa protestante como um todo. O que estava realmente acontecendo era um recuo gradual do catolicismo. Talvez um terço da nação era ainda vagamente simpatizante da antiga religião quando as guerras civis começaram, e um sexto estava disposto a fazer grandes sacrifícios para abertamente se denominar católico. Dos oficiais mortos em ação de ambos os lados, aproximadamente um sexto era abertamente católico. Mas era impossível ao homem comum receber os sacramentos, e mesmo os ricos, que tinham condições de manter uma capela particular e fazer donativos, tinham dificuldades para assistir missa e receber a comunhão católica. Apesar de tudo, tão forte era a raiz do antigo catolicismo na Inglaterra que havia constantes conversões, especialmente na classe alta. Por quase 40 anos, parecia que uma grande minoria católica iria sobreviver na Inglaterra, como aconteceu na Holanda.
Por outro lado, Inglaterra e Escócia não eram somente oficialmente protestantes, mas uma grande maioria convencera-se de que o catolicismo era prejudicial aos interesses do país, e uma grande e crescente minoria se enchia de um ódio ao catolicismo mais violento que qualquer outro que se pudesse encontrar em algum lugar na Europa. A Irlanda, sem dúvida, permaneceu católica. O número de protestantes presentes na Irlanda, mesmo depois das Plantations e da conquista de Cromwell, não chegava a 1/20 da população. Mas 95% da terra tinha sido tirado à força dos irlandeses católicos e estavam agora, em 1650, nas mãos dos renegados e dos aventureiros protestantes da Grã-Bretanha, a quem os donos originais da terra tinham agora de pagar aluguel, ou para quem tinham de trabalhar em troca de salário. Desse momento, meados do século XVII em diante, quando em todos os outros lugares havia um permanente armistício religioso, o catolicismo era perseguido na Irlanda de forma violenta, e essa perseguição se tornava ainda mais violenta com o passar do tempo. Todo o poder, quase toda a terra, a maior parte da riqueza líquida da Irlanda foram para as mãos não só dos protestantes, mas de pessoas determinadas a destruir o catolicismo. Por um longo período ainda, era como se a Irlanda fosse um teste, como se a destruição da Igreja Católica na Irlanda se constituísse num símbolo do triunfo do protestantismo e do declínio da fé. Essa destruição foi quase conseguida, mas não completamente. Tal era o mapa da Europa deixado pelo acaso das guerras religiosas. Além da divisão geográfica, o efeito da longa luta, e particularmente o fato dela não ser conclusiva, foi muito mais profundo no campo moral do que no campo geográfico. Estava claro que a cultura europeia seria dividida no futuro em duas, mas o que apenas gradualmente entrou na mente do europeu foi o fato de que, por causa dessa divisão permanente, os homens iriam considerar a própria religião como uma coisa secundária. Considerações políticas, a ambição por nações e dinastias separadas umas das outras começaram a parecer mais importantes do que as religiões separadas que os homens professavam. Foi como se as pessoas tivessem dito para si próprias, não abertamente, mas semiconscientemente. Como toda essa luta tremenda não resultou em nada, as causas que levaram ao conflito foram provavelmente exageradas. Na única esfera que importa, na mente do homem, as guerras religiosas e seu término num impasse tiveram por efeito o enfraquecimento da religião como um todo. Um número cada vez maior de homens começou a ponderar consigo mesmo. Não se pode chegar à verdade nessas questões, mas sabemos o que é a prosperidade mundana e o que é a pobreza, e o que são o poder político e a fraqueza política. As doutrinas religiosas pertencem ao mundo invisível, que não conhecemos tão bem e do mesmo modo. Este foi o principal fruto das batalhas que não foram vencidas e da consequente situação em que os dois antagonistas consentiram virtualmente em recuar para suas posições já conquistadas. Havia ainda muito fervor religioso de ambos os lados, mas de um modo sutil e não declarado. Esse fervor ia se subordinando progressivamente a motivos mundanos, especialmente ao patriotismo e à ganância.